toda a infelicidade do homem vem de uma coisa só. Ele não sabe ficar quieto dentro de um quarto. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Hora da Coruja. Hoje nós vamos fazer uma segunda parte da nossa conversa da semana passada, que foi sobre Pascal. Mas hoje a gente vai falar sobre o trágico em Pascal. Muito certo isso, Paulo? Vamos falar sobre o trágico e por que você não pode ficar quieto, ninguém consegue ficar quieto dentro do quarto? Bom, não sei, o Andrei que vai responder pra gente, ele que é o especialista, a frase é do Pascal, mas ele que é o especialista em Pascal, aquele que vai dizer o porquê que o homem não pode ficar quieto dentro de um quarto. Ele não consegue ficar quieto dentro de um quarto, né? Isso, boa noite. Boa noite, bem-vindo de novo, viu, Andrei? Boa noite, Fran, muito obrigado pelo convite. E esse é um fragmento clássico, né, do Pascal, e o Pascal ressalta essa ideia de que o homem não pode ou não consegue ficar de braços cruzados num quarto, justamente porque a ideia de ficar num quarto com os braços cruzados implicaria considerar a si mesmo. Então, ou conceber a si mesmo. Então, ver a si mesmo, concevoir o Pascal usa, né? Então, aquele que encara a si mesmo, e essa já é a minha leitura do Pascal, pensando o divertimento, o fragmento do Divertissement, é a ideia de que o homem não suporta enxergar esse vazio infinito. Agora, de onde eu tiro essa ideia de vazio infinito? Porque quando a gente lê um autor, eu acho que isso é importante ressaltar, é importante que tenhamos um pouco de coragem para ter uma interpretação do autor e pensar o mundo, a vida, o cotidiano a partir desse autor. Penso que o Pascal ele me dá muitos referenciais em relação a isso. Mas existe uma carta que o Pascal escreve sobre a morte do pai dele. Então, é daí que eu faço o link com o conceito de divertimento e aí eu vou chegar nessa ideia, essa ideia que o homem não suporta olhar para si, por isso que ele não consegue ficar num quarto. O Pascal, ele fala que antes da queda havia dois amores. Um amor infinito por um ser infinito. E um amor finito por um homem que era finito. Então, o que o Pascal estabelece é uma relação de justiça. Por quê? O homem possui duas capacidades de amar, duas potências. E essas duas potências direcionadas a dois objetos. O primeiro objeto, então estou pegando aquela ideia bem do século XVII, sujeito-objeto, né? O objeto infinito, ele amava infinitamente. Então, esse amor corresponde ao objeto infinito. O amor finito ao objeto finito. Então, por que eu digo que é uma relação de justiça? Porque o homem dá aquilo que é devido àquele que é devido. O homem dá e concede o amor infinito ao ser infinito. E o amor finito ao ser que é finito. Então, se justifica o amor por si. No entanto, com a queda, o que acontece? Deus sai desse horizonte, com a queda adâmica. Deus sai desse horizonte. E aí o Pascal, ele reformula essa ideia de que maneira? O amor infinito, a capacidade de amar infinitamente, permanece no homem. A capacidade de amar finitamente também permanece no homem. No entanto, o homem redireciona esse amor infinito para si mesmo. No entanto, resta no homem um vazio, que é o vazio que o objeto de Deus deixou. E aí vem uma pergunta minha para você. Quando eu li isso, eu pensei sobre isso, o divertimento, eu pensei o seguinte, então é por isso que o homem reza? Para tentar preencher esse vazio que está dentro dele? Porque se você pensar a oração, por exemplo, quando você está com algum problema, pessoal, você não quer ficar pensando naquilo que está acontecendo, as pessoas falam para você, reza muito que esse problema vai passar, vai solucionar, né? Então, ao invés de você sentar, olhar para você mesmo, tentar refletir sobre o problema, você começa a rezar, que é uma oração, que é algo decorado, que você simplesmente fala. Como se fosse de mantra, né? Isso, como se fosse um mantra, para tentar simplesmente preencher aquele vazio e não pensar em mais nada.
Então, o Pascal... Não, eu quero saber para Pascal. Sim, ele tem uma reflexão É. acerca da oração, mas só para terminar, a ideia de que o homem não consegue ficar no quarto vazio porque ele não consegue contemplar esse vazio infinito nele. Então, essa é a junção que eu gostaria de fazer entre a carta que o Pascal escreve em 1651 e o conceito de divertissement, no qual está essa ideia de que o homem não suporta ficar sozinho num quarto. Agora, a oração, e aí a pergunta é muito sugestiva, porque realmente o homem não aguenta se olhar, então, diante do medo, ele faz a oração dele. Na verdade, o Pascal ele vai dizer o seguinte, que a oração é dádiva de Deus. Ele faz uma citação bíblica. A oração é dádiva de Deus. Então, só reza aquele que Deus dá, só aquele que Deus dá a graça. E tudo que o homem pede em oração será dado. E aí o Pascal enfrenta um problema, porque olha, se a oração ela é dádiva de Deus, então só reza aquele que tem a graça de Deus. Agora, tudo que será dado em oração, tudo que será pedido em oração, Deus concede. O problema é que o homem pode roubar no jogo, no sentido de dizer o seguinte, olha, então eu quero permanecer sempre com a graça. Então, como é uma promessa de Deus, sempre conceder aquilo que é solicitado numa oração, então o homem pode roubar no jogo em relação a Deus. Né? Ele usa da promessa de Deus justamente para instrumentalizar a prece. Na verdade, aí a ideia é que o Pascal vai trabalhar com a ideia de graça enquanto graça instantânea. A graça é do instante. Então, quando Deus dá a graça, o homem reza. Se Deus retira a graça, a primeira coisa é parar de rezar. Agora, o Pascal ele não entende a oração desta maneira, no sentido de que uma oração superficial, no sentido enquanto negócio que você faz com Deus. A oração não é um negócio. O Pascal ele vê a oração de uma forma mais profunda. Não é à toa que ele escreve um texto chamado Prece para fazer bom uso das doenças. É até um texto que, quando alguém lê esse texto, vai falar assim, nossa, é um dolorismo cristão enlouquecido. Na verdade, o Pascal ali, tem uma intérprete que vai dizer, o Pascal se enxerga como Jó. Por quê? Nessa prece para fazer bom uso das doenças, prece no francês vem de precários, de precariedade. O que é a prece? Confessar a própria precariedade. E aí eu respondo a tua pergunta. De que forma, Fran? Quando você me pergunta se a oração é uma forma de desviar da miséria, na verdade, a oração é uma forma de encarar a miséria, porque eu confesso a Deus a minha precariedade. Justamente a prece, ela não vem enquanto desvio, mas a prece vem auxiliar o homem a encontrar essa precariedade. E aí qual vai ser a relação dele qual vai ser a relação dele com Deus? De humildade, né? De humildade. Deixa eu voltar uma história que a gente estava conversando semana passada e que eu passei a semana toda envolvido com isso, me vinha à cabeça toda hora. Nós estávamos conversando sobre um determinado momento, depois desviamos, mas enfim, em um determinado momento nós estávamos conversando a respeito daquele aforismo sobre o eu. Sim. O aforismo sobre o eu, onde o Pascal vai tirando, vai despindo o eu de qualidades, não sobra nada. Que era isso que eu estava falando, o vazio infinito do homem. Né? E esse aforismo, quer dizer, não sobra nada. Eu estou comigo mesmo, no entanto, estou diante do quê? De um vazio. Isso. Insuportável. Insuportável. Bom, mas ao mesmo tempo você tem o Pascal pedindo o quê? Que você odeie a si mesmo. Como é que eu vou odiar alguma coisa que é o nada? Entendi. Né? Era isso que eu queria conversar a semana passada e nós desviamos, né? Eu me perdi, né? Porque eu não consegui formular. Né? Então, na verdade, quando o Pascal fala de ódio de si, ódio de si. Ódio de si, porque ele tem alguns fragmentos que ele vai falar da necessidade do ódio de si. Necessidade do ódio de si. Necessidade. Por quê? Como que o Pascal entende o conceito de conversão? Ódio de si. Para ele,
converter-se é odiar-se. Agora, a questão, e a sua questão, professor Paulo, é justamente odiar o quê? Já que, de acordo com o fragmento 608, se eu não me engano, quando o homem começa a analisar em si mesmo, ele não encontra coisa nenhuma. Né? Ele não encontra coisa nenhuma. O que o Pascal vai dizer é que... Isso é só coisa. E também tem o outro lado do odiar-se, né? Quer dizer, nós... não quero cortar teu raciocínio, não. Eu quero que você continue. Só para lembrar uma coisa. Esses dias eu estava vendo lá, que está na moda, né? Aliás, o Pondé faz parte dessa moda. Né? É uma moda que vai e volta, de você criticar a felicidade. Então, a ideia de que existe uma ditadura da felicidade. Todo mundo que vai para os Estados Unidos fica muito com raiva dos americanos, porque os americanos riem para tudo e vão para o trabalho felizes. E tem mesmo uma obrigação de ser feliz. Eu fico perguntando a seguinte coisa, né? Pô, mas o inverso não é justamente pior? Quer dizer, a ditadura da infelicidade? Toda a crítica do Nietzsche não é muito pertinente em cima do cristianismo? A ditadura da infelicidade, você tem que odiar a si mesmo, você tem que ser humilde, você tem que se martirizar. Mas essa martirização acaba sendo o quê? Uma submissão a algumas pessoas que não são infelizes, que são felizes por mandarem nas outras. Né? A gente conhece bem essa estrutura de dominação do cristianismo. Né? Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, esse é o outro lado da mesma moeda. Uma coisa é eu odiar o nada, né? Eu odeio o vazio que eu sou, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu odiar o não vazio, ou seja, o eu na sua primeira abordagem, ainda não despido das suas qualidades, o eu do humanismo, onde eu vou fazer um jogo ideológico, porque eu vou odiar uma coisa que na verdade sou a única coisa que sou. E que dá pano para manga para eu criar um vale de lágrimas na Terra, não é? Esses dois lados que eu estou equacionando. Sim, entendi. Na verdade, eu posso realmente pensar isso aí a partir do Pascal e também a gente pensar um pouco sobre essa ideia da felicidade, que eu achei muito importante essa consideração. Agora, em relação à primeira questão, ao nada, que é justamente o fragmento no qual o Pascal ele começa a desconstruir o eu, e aí chega a um vazio. Aonde está esse eu, né, que nada mais é do que um conjunto, ele seria um conjunto de qualidades, então enquanto substância, enquanto estofo, enquanto algo que subjaz, não existe nada realmente. Na verdade, por um outro lado, o Pascal ele sabe muito bem que a vida humana é um teatro. Então, quando ele faz uma análise filosófica, ele mostra, filosoficamente, nós não conseguimos dizer o que é o ser humano. Filosoficamente não dá. Essa questão, ela é uma questão que você fica se debatendo com ela. Por quê? É claro, tem um elemento apologético, ele vai dizer o seguinte, porque o telos do homem está em Deus, logo a resposta do homem está em Deus. É interessante quando a gente lê o próprio Clément Rousset, a Lógica do Pior, que foi citado aqui, o Clément Rousset fala, olha, o conceito de natureza no Pascal se explica antes da queda, depois da queda, quando ele fala de natureza é irônico. Né? Agora, o homem, ele imagina um ser, ele cria seres imaginários. Então, é esse ser imaginário que o homem cria que o Pascal vai dizer, esse ser deve ser odiado. Esse ser deve ser odiado. Então, o ódio de si enquanto conversão, o ódio de si enquanto conversão, para o Pascal, na verdade, é denunciar a mentira que o homem cria de si. Esse homem mentiroso que você cria de si, você deve odiar. E aí é entendido como conversão. Agora, eu queria problematizar... Mas espera aí, então, essa imaginação, ela é uma imaginação puramente ficcional ou ela é uma imaginação do homem com as qualidades? Então, São duas coisas, né? Sim. Eu posso imaginar
uma natureza humana, Sim. né? Mas eu posso também não imaginar nada e me tomar empiricamente sem me despir das qualidades. Sim, sim. O Pascal vai dar um exemplo que a gente pode encontrar no cotidiano. Ele vai falar assim, olha... Porque nesse aforismo do eu, sim. se eu não estou me esquecendo, no final do aforismo, ele fala assim para as pessoas, não ridicularizem quem fica recebendo glórias e títulos, porque é isso que nós fazemos. Na verdade, ele está dizendo, não dá para ridicularizar essas pessoas, porque quando elas olham para si, é a única coisa que elas enxergam. Então, é muito interessante. Às vezes mas também todos nós olhamos claro, para nós aqui, assim, mesmo um intelectual, quando ele olha para si mesmo, ele encontra inúmeras qualidades, na verdade, ele consegue fazer referência a si mesmo enquanto qualidades. Sim. Né? Então, é interessante que eu conversava com um amigo, papo de bar, e ele criticava, né, um outro colega que dizia, mas o cara é magrinho, ficou forte, ficou desse tamanho e etc. E aí vem a questão, mas espera, o que você está criticando? A exterioridade? Sendo que a única coisa que ele consegue enxergar é essa exterioridade. Então, por que criticar? Ele construiu a si a partir disso. Então, muitas vezes, se a gente começa a criticar a construção do outro, a gente não enxerga a nossa. Porque, de alguma forma, é uma construção. Eu posso ter Porque, veja só, o Pascal, Descartes, esse povo todo, está numa situação teatral, né? Por causa da corte, né? Isso. A corte é um elemento teatral. Os reis, quando se apresentavam com tambores, né, com aquele exército ao lado. Então, mas agora, veja só, título é título. Título é título. Por exemplo, eu me dou o título de professor. Então, eu sou professor, eu sou filósofo. Agora, eu poderia me dar o título de conde. Ridículo. Não vou me dar o título de conde. É um pouco isso, quer dizer, há títulos e títulos para épocas, geografias. Eu não posso viver sem títulos. A minha questão é esse homem o odiado ou é um outro? Ou é uma quimera mesmo, um homem sem títulos, porém, por exemplo, um homem sem títulos, definido por sua essência, o homem animal racional. Tá. Né? Entendeu onde eu estou querendo pegar? Sim. Né? Vamos pegar um exemplo, então, do Pascal, porque que vai nesse período aí, veja só, quando a gente experimenta, se você não citar o Nietzsche e citar o Pascal e falar que o homem não é nada, os cristãos ficam bravos com você, entendeu? Porque eles querem um humanismo cristão, né? Alguma coisa tem que ser substancial. Sim. Tem que sobrar uma alma, tem que sobrar alguma coisa nesse negócio, não pode ser um nada, né? Sim, eu penso assim, que no Nietzsche nós teríamos que fazer uma diferença, que é a concepção do Nietzsche de niilismo é diferente daquilo que nós poderíamos chamar de niilismo cristão. Porque no cristianismo, o Nietzsche vai ler o cristianismo enquanto niilismo passivo, e aí ele vai criticar isso. Sim. No entanto, um niilismo ativo, para o Nietzsche, isso é absolutamente produtivo, né, para o pensamento nietzschiano. O herói nietzschiano, ele vai por aí. Agora, pensando o Pascal, a gente pode até depois vai encaminhar a nossa discussão e vamos chegar no Nietzsche, justamente falar de tragédia, é um autor fundamental. Nós poderíamos pensar um exemplo que o Pascal dá em relação às profissões, já que nós estávamos falando, olha, falar que eu sou um conde é muito estranho, o exemplo que foi colocado. Mas se eu falar que eu sou um professor, tudo bem, né? A rede social aceita isso, não vai falar que eu estou louco, tá certo? Uhum. Bom, então o Pascal ele vai dar um exemplo, como se constrói as profissões, essa é a questão que ele vai colocar. Que é uma questão que um professor, numa escola, poderia colocar isso para os alunos. Como você sabe aquilo que você acha que sabe que deverá fazer pela vida inteira? Essa é uma questão
É verdade. De fundamento, ou seja, qual é o fundamento da escolha que você vai fazer, e que o Pascal vai dizer, olha, estou lá no século XVII, mas trazendo isso para cá. Por isso que as questões filosóficas, elas são eternas. As questões dos clássicos, elas são eternas. Uma pessoa me perguntava há pouco tempo, o professor, por que você, quando fala do Pascal, quando fala de um autor, você fala como se o autor estivesse vivo? Eu falei assim, porque um filósofo não morre, né? E por isso que ele é um clássico. As perguntas, elas são perenes. Então, o Pascal, ele fala de um jovem que sai na rua e ele começa ele quer encontrar uma profissão. Então, ele quer encontrar uma profissão, ele olha uma coisa, olha outra, né? E aí ele vê um sapateiro, né? Ele vê um sapateiro e aquele sapateiro conhece a arte de fazer sapato. Vou usar aqui, tem uma terminologia grega, tem a arete do sapateiro, tem a excelência do sapateiro, e o Pascal diz que aquela pessoa, ao fazer sapato, existe um grupo de outras pessoas que está ao lado, olhando, observando e elogiando. E aí o Pascal vai dizer o seguinte, aquele jovem resolve ser sapateiro. E aí resolve ser sapateiro e começa a fazer o sapato, e inicialmente não sabe mexer muito bem com aquilo, começa a aprender, começa a fazer sapato mal e porcamente, mas vai aprendendo, vai melhorando a sua arte de fazer sapato, e com o tempo ele começa a ser elogiado também. E aí ele recebe o mérito e a glória por fazer sapato. Aí o Pascal ele repensa e vai dizer o seguinte, olha, o que motivou esse jovem a escolher aquela profissão é justamente o desejo de glória. Então, para o Pascal, o desejo de glória é justamente aquilo que motiva as pessoas à escolha de uma profissão. É claro que o Pascal sabe muito bem que muitas vezes você não escolhe e tem que viver. E aí você tem que fazer alguma coisa que você tem que sobreviver. Mas quando você escolhe, o desejo de glória está ali funcionando. Então, só que o Pascal vai dizer o seguinte, com o tempo, esse sujeito ele começa a achar que ele nasceu para fazer sapato, que faz parte da natureza dele a arte da sapataria. Aí o Pascal vai dizer, aí está errado. Aí ele errou. Por quê? Porque ele poderia muito bem, nesse dia, esse sapateiro não está lá, e ele ter visto um grande soldado, e ele percebe que pessoas estão elogiando esse soldado, ele se encanta com aquilo e resolve ser soldado, e aí com o tempo ele vai para uma guerra. Filho de peixe, peixinho cai por terra, no caso. Na verdade, você está vendo a glória que seu pai e sua mãe tiveram e está querendo receber essa mesma glória. Pois é. Até de uma forma freudiana, a gente poderia dizer. Pensar, mas para o Pascal, essa coisa do desejo de glória é muito interessante. Né? Adorei isso. E para a gente pensar isso num contexto no qual as pessoas estão obcecadas pelo sucesso, aí nós poderíamos pensar até que ponto eu escolho aquilo que eu escolho, né? Até que ponto eu realmente escolho aquilo que eu escolho. Então, o Pascal ele desnaturaliza as profissões. Ele insere o conceito de acaso na escolha das profissões. Sim. É aí que o Clément você vai usar um exemplo para dizer o seguinte, olha, nesse ponto nós poderíamos falar de outras formas de acaso que se apresentam no Pascal. Mas o acaso, no Pascal, se apresenta aí, e nesse sentido a gente poderia pensar que nesse aspecto o Pascal é trágico. Sim. É trágico. A natureza humana, ela é desconhecida. Ela continua desconhecida. O que nós temos é um conjunto de hábitos que se estabelecem e que o homem passa a funcionar a partir deles. Agora, quanto ao pensamento e o raciocínio lógico, nós poderíamos pensar também que o próprio pensamento nada mais é do que hábito, né? Do que uma lógica que se estabelece, que nós admiramos e continuamos a repetir. O interessante é que o Camus ele diz o seguinte, que primeiro nós vivemos e depois nós pensamos. Então, primeiro nós nos habituamos a viver e depois nos habituamos a pensar. Ele, como costumo dizer que o Camus, como bom pascaliano, percebe essa ideia de pensamento enquanto hábito, que depois a gente pode ver isso aí na história da filosofia, no David Hume, por exemplo, que vai trabalhar isso de forma pontual. Agora, eu vou chegar na felicidade. Agora, o Pascal, e aí falando do ódio de si, né, o Pascal vai dizer o seguinte, quando o homem começa a se vangloriar,
de uma natureza imaginária, aí o Pascal vê isso como um problema. Vê isso como um problema, porque você não reconhece a miséria. E aí ele vai dizer o seguinte: quando você só vê a grandeza, não vê a miséria, o que você tem é seres humanos orgulhosos. No entanto, se você só vê o desespero, é um problema também. Aliás, se você só vê a miséria, é um problema, porque cai no desespero. Então, por Pascal, não é a justa medida importante. Né? Não ficar no orgulho e nem no desespero. Então, focar na miséria, ele vai falar assim, não vai por aí. Porque isso quem fez foi Michel de Montaigne. Ficar no orgulho, ficar se vangloriando, também é um problema. Porque cai no orgulho. E aí ele associa esse tipo de pensamento ao epiteto. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, o ideal são esses dois autores. Então, o olhar do Pascal é que o ser humano, ele deveria ser a mistura desses dois autores. Né? Então, isso é interessante. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, se pensarmos isso em termos teológicos, isso em um outro texto, que é o Colóquio com o Senhor de Sacy, que é um diretor de consciência da época, o Pascal vai dizer que o Michel de Montaigne, o que ele fez foi hiperbolizar a miséria da queda. E o Michel de Montaigne, e o epiteto, o que ele fez foi hiperbolizar a grandeza do homem antes da queda. Ele vai dizer, o cristianismo, olha o elemento apologético, no entanto, você viu todo o caminho filosófico que o Pascal faz? Então, é uma apologia sofisticada. Né? Na verdade, se alguém acompanhar a apologia do Pascal, pode no final não concordar com ele, mas vai fazer um caminho filosófico, o caminho do filósofo. E eu acho que isso é interessante. E o que o Pascal vai mostrar nesse texto é justamente como que o cristianismo, quando fala do ser humano, ele traz esses dois elementos. Então ele vai dizer, o Pascal, né? Aí já dentro do viés cristão, o cristianismo tem uma visão mais completa do ser humano, nesse sentido. Por quê? Ele olha o ser humano como miserável, mas também olha a sua grandeza. O cristianismo não cai nem no desespero, nem no orgulho. Então, aí você tem o lance apologético do Pascal, que eu não posso deixar de falar. No entanto, você tem todo esse caminho. Nós poderíamos chamar isso aí também de uma filosofia do espelho. Isso é uma tática do Pascal. Ele coloca uma filosofia contra a outra, destruindo todas as filosofias, suspendendo o juízo para dizer, olha, aquilo que é o homem, a resposta não está na filosofia. Nós temos que sair da filosofia para responder o que é o homem. E a resposta ao que é o homem está em Deus somente. Então, o caminho é por aí. Agora, quanto ao conceito de felicidade... agora já melhorou bastante, né? Quando você chega nisso daí, já melhora bastante. Porque eu não estou tratando a felicidade pascaliana, estava falando da felicidade comum, né? Nossa felicidade comum, que nós estamos careca de saber que... nós não vivemos uma ditadura da felicidade. Né? Essa denúncia me parece uma denúncia de professor. Não tem nenhum lugar do mundo que se vive a ditadura da felicidade. Né? Se vive uma ditadura desgraçada. A ditadura de felicidade é difícil de você encontrar. Mas se houvesse, seria muito boa, porque pelo menos daria um alento, né? Sair dessa mesmice, porque toda a nossa cultura ocidental e oriental também não é tipo de espezinhamento, né? De você se diminuir, não de você se engrandecer. Pelo contrário, não há, nem mesmo nos Estados Unidos, onde há uma cultura protestante fortíssima nesse sentido de você vencer, nem mesmo lá é bonito você se vangloriar. Não é bonito você se vangloriar, você tem que ser humilde. Esse negócio de ser humilde é terrível, né? Terrível, porque faz com que a gente... às vezes perca... às vezes a gente perde oportunidades fantásticas de poder melhorar na preocupação de ser humilde. Às vezes você faz uma coisa boa e não pode aproveitar, porque se você se aproveitar, é uma maneira de se vangloriar dela. Né? Então você volta, você dá um passo para trás, fala, não,
eu não sou bom nisso, eu sou humilde, vou continuar miserável, né? Sim, agora, professor Paulo, eu pensaria o conceito de humildade fazendo algumas distinções aqui, e nós poderíamos pensar o conceito de humildade através daquela reflexão do Pascal, que até nós havíamos começado o último programa nosso, sobre as 3 ordens das coisas, que é o fragmento 308 e 933 da edição Lafumá, que é interessante, porque se eu fizesse a seguinte pergunta, o que você acha de um capitão, um homem de primeira ordem, um homem que precisa vencer batalhas e que tem uma postura de humildade? O que vai acontecer com o exército dele? Vai perder o tempo todo. Ele vai perder a guerra. Um homem rico que precisa ser arrojado, que precisa ter o ímpeto para ganhar a riqueza. Se ele tem uma posição de humildade em relação ao ato de ganhar dinheiro, de empreender nos seus negócios, ele vai perder. Bom, isso daí pensando a humildade numa primeira ordem, me parece que ela não tem sentido. Não, é nesse pé que eu estou. Então, tá? não tem sentido, realmente. Nesse pé que eu estou. E pensando eu não estou pensando a humildade num segundo passo, por exemplo, o capitão humilde, né? Tão humilde, superior, humilde a ponto de jamais perder por desconsiderar o adversário. Né? Ok? Mas esse é um segundo momento da humildade. Né? Mas eu quero mostrar até que ponto a humildade... só aquela humildade banal. Até que ponto a humildade tem sentido. Né? Até que ponto nós poderíamos falar de uma humildade com sentido. É justamente para entender que esse conceito de humildade... eu vou chegar nos homens de terceira ordem para mostrar como que esse conceito, quando aplicado na ordem do coração, como ele faz sentido e se justifica. Então, se nós pensarmos, por exemplo, um filósofo ou um geômetra, vamos pensar Arquimedes aqui, que diante de um problema geométrico, ele diz assim, eu não consigo resolver, eu não posso, eu não tenho capacidade para fazer isso. Ele nunca vai enfrentar com coragem aquilo e realmente conhecer, resolver aquele problema geométrico. Ok. Agora, e um homem de terceira ordem? Um santo? Me parece, e aí eu acho que nesse sentido o conceito de humildade ele ganharia sentido. Me parece que um santo diante de Deus, ele deve necessariamente ser humilde. É justamente nesse lugar que eu gostaria de chegar. Por quê? O que é o homem diante de Deus? Então, é justamente essa a questão que o santo se coloca. Né? Então, se o filósofo ele sutiliza para mostrar a sua grandeza filosófica, o santo ele sutiliza para mostrar a miséria. Não é à toa. Vou pegar um Santo Agostinho da vida que fala assim, nossa, por que o sujeito faz uma tempestade num copo d'água naquilo que diz respeito ao roubo das peras, né? Então ele dizia, nossa, eu roubava pera e etc. E na verdade ele estava querendo dizer, olha, eu tenho muito mais prazer em comer aquelas peras roubadas do que a pera que eu tenho na minha casa. Então a pergunta que ele faz mas o que funciona em mim de tal forma que aquelas peras, que o ato de roubar a pera me dá um gosto diferente na hora de comer aquelas peras. Então, o que está funcionando em mim? Então, ele está fazendo uma investigação da alma. Então, é esse reconhecimento diante de Deus, né, do santo, e da humildade do santo diante de Deus, que eu penso que aí sim o conceito de humildade faz sentido. Sim. Agora, tirando desse patamar, eu acho que fica bem complicado. Eu tenho uma dificuldade de ser cristão, meu Deus do céu. Você está igual o homem lá da aposta, né? Só da graça, grego, né? Eu sou grego, eu sou um homem grego, eu sou um cara das antigas, eu sou um heleno.
Por causa do seguinte, eu jamais acharia que um santo se colocaria diante de Deus. Jamais, jamais. Eu não imagino os gregos se colocando... Porque a sua relação com Deus é mais ou menos a relação grega com os deuses. Não, porque é o seguinte, se eu me colocar diante de Deus para ser humilde, eu não sou humilde. Por quê? Porque eu já estou me colocando como um segundo. Sim, ninguém pode ficar diante de Deus. Eu estou me colocando como um segundo. Todo mundo é terceiro. Eu sou o segundo. Né? Eu sou o segundo porque tem Deus e eu. Os outros... Não, mas não foi isso que eu pensei. Mas não é isso. O que eu estou dizendo é pensando Deus e o homem, né, a minha relação com Deus só poderia ser uma relação de humildade. De humildade no sentido de dizer, eu não sou nada diante de Deus. Os franceses trabalham muito o conceito de aniquilamento. Eu entendi. A humildade, quando eu falo de humildade, eu estou pensando de aniquilamento. Só para entender esse conceito de aniquilamento, os franceses usaram muito disso no século XVII, o Pascal também. A gente colocar o conceito no francês, anéantissement, é nadificar-se. Então, parece que o homem, ele se aproxima, entre aspas, né, se aproxima muito mais de Deus quando ele toma distância dele, se nadificando diante de Deus. De Deus, que é a totalidade, você se nadifica. Aí veja, que está a humildade do santo. Mas um grego jamais se acharia digno de se colocar diante de Deus. É esse que é o problema do cristão. Ele pode se colocar diante de Deus e se nadificar. Não passa pela cabeça de um grego fazer isso. Sim, mas por quê? Né? Mas mesmo porque... Por quê? Porque você não tem esse Deus. Sim, não tem um Deus. Não tem um Deus. E outra coisa, o que é interessante é que a relação que o grego tem com Deus é interessante, porque isso eu acho muito... tem uma beleza, tem uma estética aí. Por exemplo, para um grego, como o Heráclito, né, o Logos se manifesta. Aonde o Logos se manifesta? O Logos se manifesta em tudo, em todo lado, em todo canto. Como é que fala lá? Na cozinha, né? Tá. Não vou embora porque os deuses estão aqui na cozinha. Pois em todo canto os deuses se manifestam. Então, olha o espanto grego. O espanto grego é justamente a melancolia. Porque isso para um cristão não é espantoso, para o cristão é o contrário. A felicidade parece dádiva de Deus. Por quê? Em um mundo no qual Deus sumiu, o que me resta é viver a nostalgia desse Deus. Então, me parece que, como a força da gravidade, o choro e encarar o mundo enquanto um vale de lágrimas é viável. Estou pensando dentro da perspectiva pascaliana, agustiniana. Agora, para um grego, a melancolia é estranho. Por quê? Porque se a divindade, o divino, o Theos, ele se manifesta em tudo, então, ao mesmo tempo, por que muitas vezes eu estou triste? Esse é um paradoxo do pensamento grego. Por que eu estou triste? Porque a tristeza é alguma coisa que em algum momento o grego se depara. E aí ele se pergunta, se os deuses estão por todo lado, em todo canto, por que em alguns momentos eu me deparo com a tristeza? Né? É interessante mas um grego melancólico... Vamos pegar o Heráclito. Mas o Heráclito... É que às vezes eu fico pensando na seguinte coisa, né? Quer dizer, será que a gente consegue realmente... Veja só, vou falar uma coisa que você já deve ter se deparado milhões de vezes. As pessoas não conseguem ler o só sei que nada sei. Só que eu não falou desses termos, mas, enfim. No sentido socrático. As pessoas o leem no sentido, olha, tá vendo, que humilde. Né? Não pode ter humildade nisso daí. Né? Não pode ter humildade nisso daí, porque isso é um reconhecimento de inteligência. Sim. Eu sou tão inteligente a ponto de saber que eu não sei um monte de coisa. Ele é douto. Né? Eu não sei um monte de coisa. Isso é ser inteligente. É típico do raciocínio do homem douto. Agora, quando
quando eu sou humilde, né? Cristão, de maneira cristã, eu sou humilde. Eu sou humilde, eu me nadifico. Diante do quê? Diante do outro homem? Diante de Deus. Diante da minha... Não, diante de Deus. Tem que ser alguma coisa muito grande, muito poderosa para me nadificar, porque só eu sou o segundo na hierarquia. Esse seu segundo na hierarquia é Satanás. Não, esse seu segundo na hierarquia esse seu segundo na hierarquia traz um problema prático na vida, sim, que é as questões de dominação. Todo o resto fica por minha conta, os animais, a natureza, a vida, entendeu? Tudo o resto fica por minha conta. Acima de mim só tem Deus. Esse acima de mim só tem Deus é terrível. Não é uma lição de humildade, é uma lição sacana, é uma tapeação da humildade. Não, mas o cristão, ele não fala isso. Eu não vejo isso dentro da tradição cristã. Não, o santo. Não, então, mas eu não encontro nenhum texto de nenhum santo, nenhuma historiografia de santo que me vem à cabeça, que diz que um homem santo, acima dele está Deus. Mesmo porque uma das características do santo é justamente dizer que não é santo. Então, eu penso que é justamente o que eu dizia, eu queria elucidar essa ideia. Mas como que ele se nadifica? Ele não se nadifica diante do outro, ele se nadifica diante de Deus. Sim, mas o problema... Portanto, ele se coloca como segundo. Então, na verdade, assim, quando esse conceito de anantissemã, de tornar-se nada, é justamente a ideia de mostrar a distância que eu estou de Deus. Mas por que de Deus? Porque não de uma pedra, o ponto de do referência homem? é Deus do homem. Por que uma referência? Por que a referência tem que ser o grandioso? O humilde deveria ter como referência o outro homem, a pedra, o meu cachorro. Não, mas tem que ser do grande. Esse é um detalhe da gente pensar. Professor, agora, se tivermos que pensar uma ontologia do ser, a ordem ontológica que os medievais colocavam, né, no qual o homem tinha o seu lugar, os animais também tinham o seu lugar, esse mundo hierarquizado ontologicamente. Então, o homem, ele... não tem como o homem dizer o seguinte: um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso daí é uma referência bíblica, o homem dizer que ele é tão quanto uma pedra. Sim. Então não dá para falar uma coisa exatamente dessa. É aí que está o problema. Fala assim, olha, eu sou tão quanto uma pedra. Aí que está o problema. Agora, aí que está o problema do cristianismo. Agora, ele é incapaz de se colocar, ele é incapaz de dar outra face para o outro homem, porque ele não é igual ao outro homem. Animal, no caso. É outro animal, qualquer coisa. A comparação dele é fora do mundo, é com o grandioso. Sim, mas eu não sei se dá para dizer que o ser humano é igual a qualquer outro animal. Mas nem a outro homem. Não existe nenhum animal, por exemplo, que escreveu a Crítica da Razão pura. Mas por que isso seria um valor? Não, nós podemos ver isso como um valor no sentido de escrever a Crítica da Razão pura é mais importante do que o meu cachorro comer a ração dele? Eu acho que sim. Tá vendo? Tá vendo? Isso não é humilde. Isso não é nada humilde. Isso aí é soberba. Isso não é nada humilde, isso é a soberba. É a soberba do cristianismo. Vai pra casa, fica no cantinho do pensamento. Isso é a soberba do cristianismo e por isso há dominação na terra. A dominação que faz com que as coisas sejam subjugadas. Muito bom. Eu domino, eu transformo tudo em coisa minha, eu ponho a mão em tudo. Por quê? Porque eu sou o segundo. Mas a ciência moderna faz isso. Não, peraí, eu não estou dizendo, mas por quê? Agora a ciência moderna faz, eu tenho que... A ciência moderna faz isso. Não, mas isso aí a ciência moderna faz e eu dou parabéns para ela. Aqui para a ciência moderna faz bomba, meu, eu tô louco. Deixa eu falar uma coisa. A ciência moderna faz...
Por isso o cristianismo pode fazer. Preciso só Não, fazer mas um o código. cristianismo não faz bomba, o cristianismo faz bomba, hein? Cuidado. Não, deixa eu dar um corte. Mas aí a gente tem uma teoria da conspiração. Não, preciso- estou dizendo o seguinte, colocar aqui, assim. Não, por favor, deixa, por favor, vamos encerrar esse assunto só um segundo. Eu preciso passar um vídeo, senão não vai dar tempo da gente responder. Eu tenho uma pergunta do Tiago de Andrade, lá de Curitiba, que ele fez especialmente para você a pergunta. Agradeço. Então, vou pedir para o Omar colocar no ar, por favor. Boa noite, pessoal da Coruja. Meu nome é Tiago. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Boa noite, Andrei. Fiquei muito feliz que você voltou ao programa. Se entendi bem, Pascal, ele coloca que o ser humano olha para si mesmo. Quando o ser humano pensa em si mesmo, quando olha para si mesmo, vê um vazio, vê a sua própria finitude. O problema é que o homem aspira o infinito. E quando ele se percebe finito, quase que impotente, ele se dá conta da sua própria miséria. Ele entra numa dúvida amargurante, que é a questão de: será que um dia ele vai alcançar o infinito? Por que um homem, pergunta ele, iria preferir o finito ao infinito? Por que um homem iria preferir as coisas menores às coisas maiores? Seria Pascal um homem que, segundo Hort, diz que os homens aspiram ao infinito por ainda estar preso a um vocabulário metafísico? Ou seria Hort, na linguagem de Pascal, um homem que é daqueles que ele diz que ele não consegue qualificar, que é um homem, o ironista, a figura do ironista, é um homem que foge de si, que está num divertissement, que na verdade esse desvio da pergunta proposto por Hort, esse desvio, que é o desvio do vocabulário metafísico, é apenas um divertissement, apenas uma fuga de si. Ou posto de outra forma, a minha pergunta: consegue o homem olhar para si e aceitar sua contingência sem cair na miséria? Boa noite. Tchau, tchau. Ficou boa Muito a bom. pergunta dele. Eu espero ter feito jus à edição aí, ó, e tamo junto, hein, Tiago? Muito bom. Bom, pode começar você pelo Hort. Gustavo. Hã? Não, pode falar, fica à vontade. Na verdade, ele falou da metafísica, né? Então, eu acho que, se me permite uma correção, mas talvez seja isso que ele esteja pensando. É diferente, o Pascal vê de forma diferente a metafísica e a religião, não é? A religião, para o Pascal, é uma coisa, então você tem a revelação, né, os dados da revelação, uma tradição que auxilia na leitura dos dados da revelação, o testemunho dos santos, os milagres. No entanto, naquilo que diz respeito à metafísica, não. A metafísica, ela não demanda milagre, não demanda profecia, não demanda nenhum tipo de revelação, né? Então, há uma diferença em relação a isso. O Pascal é um crítico da metafísica. Eu leio o Pascal como um antimetafísico, tanto que, apesar de alguns momentos ele concordar com Descartes, de maneira especial naquilo que diz respeito à física, ele também critica o Descartes enquanto metafísico, né? Chega até a dizer Descartes inútil e incerto. Inútil porque é inútil a salvação. Agora, quanto à posição metafísica, o que o Pascal diria é que nós não temos um conhecimento claro e distinto, pensando aqui o vocabulário cartesiano, da natureza do homem. Por quê? Porque nós estamos inseridos em um contexto
num estado de natureza, no qual somos movidos pelo deleite. Então, toda e qualquer opinião do homem é movida pelo deleite. Nesse sentido, nós somos determinados pelo deleite. E a característica fundamental do homem antes da queda é que ele não era determinado. Então, ele tinha um livre-arbítrio flexível ao bem e ao mal. Ele fala isso nos escritos sobre a graça, né? E depois da queda, o homem é determinado pelo deleite, determinado pela vontade, ao passo que o Pascal vai dizer o seguinte, na arte de persuadir. Quando você quer persuadir alguém de alguma coisa, vá pela vontade, porque as verdades, parece que elas entram no coração humano de uma forma que se encaixa melhor através da vontade do que pelo entendimento. É interessante que quando você conversa com uma pessoa e a pessoa diz assim, ó, eu sou absolutamente racional, né? Sem entrar numa discussão do que é racional, discussão de boteco, que eu acho que a gente às vezes leva a filosofia para a academia e esquece de testar as nossas hipóteses na rua. E conversando com as pessoas, a pessoa fala, eu sou racional, eu sou muito racional, eu só consigo tomar as minhas decisões assim. E se eu já cheguei para pessoas e disse assim, olha, mas você tem vontade de ser racional? Ou assim, não, eu tenho vontade de ser racional, então aí você vira. Né? Você tem uma vontade de razão, né? Funcionando. O deleite, através da vontade, de funcionar racionalmente. Então, o Pascal lê o homem assim. E é nesse sentido que o Pascal vai dizer o seguinte, olha, é muito difícil fazer metafísica, porque para se fazer metafísica, há uma necessidade de um conhecimento que atinja a objetividade. E o homem ele é determinado por esse deleite. Então, eu diria que quando ele fala da ironia, isso me faz pensar, quando o Pascal fala da resposta do ser humano, né, da resposta da pergunta o que é o ser humano, e o Pascal fala de uma segunda natureza, o Pascal está sendo irônico, porque uma segunda natureza nada mais é para o Pascal uma não natureza. Depois da queda, não há natureza. Né? Não há natureza. Agora, é claro, comparar isso com o pensamento hortiano, vamos deixar para o nosso especialista eu acho aqui. Eu acho que o que ele estava pensando é muito simples. Pelo que eu entendi, o que ele está pensando ele deve estar fazendo uma comparação entre o trágico e o irônico. Isso. É porque lembrando que eu editei a pergunta dele, porque era muito comprida, mas quando você lê o Pascal, você encontra isso que você acabou de falar. Vamos encontrar o acaso. O acaso no sapateiro, o acaso na profissão, e vai encontrando o acaso. E isso é uma característica do pensamento trágico. Sim. Né? Certo. E isso é uma característica do que ele falou aí, da ideia de contingência. Né? Que é uma ideia que o Hort chama de ironia. Né? Então, deve ser por aí que ele está pensando. Agora, uma coisa que eu ainda não chequei, não desenvolvi, mas que talvez valesse a pena, o Clément Rosset faz uma coisa desse tipo, se eu não estou enganado, nesse Lógica do Pior. Ele tenta ver outras filosofias que se aproximam do trágico. Né? Sim. E ele eu acho que ele chega a falar de algumas filosofias que estão próximas, né? Como o pragmatismo. Por exemplo, se você encontrar um soldado em vez de um sapateiro, né? Vai que você fica sendo soldado. Né? Se você encontrar outras figuras, né? Você não é tão dono do seu destino como você imagina, e nem você é tão vocacionado como você imagina. Aí a gente pode pensar como os gregos, aquela ideia das moiras, que são cegas, tecendo o seu destino. São cegas. Pois é. Agora, acho que a diferença mesmo é que no trágico tem um destino. Né? Um destino que vai por trás. Né? Porque você vai pelo menos na tragédia, né? Você tem não adianta que você faça que tem acaso, aí você fala assim, escapei.
mas destino. não escapou. Aí o destino vem Certo. por Pega um de novo, acaso é. e te pega. Te pega de novo. Não tem E como você fugir. E na ironia hortiana, não tem. Não tem esse destino. Quer dizer, o acaso é o acaso, depois o acaso, e não tem um telos onde o destino vai te pegar por trás. Até o acaso do acaso aparecer é um acaso. Não tem um telos onde o destino vai te pegar por trás. Quer dizer, não vai se realizar a desgraça do destino. Mas é por isso que o Hort vai dizer que é irônico, ou não? Ele vai chamar de ironia o fato de você estar sob essa situação onde não acontece. Não acontece nem o pré-determinado, nem acontece o acaso que tapeia o pré-determinado. Sim. Agora é interessante que o Clément Rosset, ele termina o texto dele, o último item do texto dele, e para ele é essa ideia, como foi bem colocada, olha, se você acha que fugiu da tragédia, do acaso, a hora que você acha que fugiu e você diz, eu fugi, isso está dentro, né, da relação de causa e efeito, que não é uma relação de causa e efeito organizada por ninguém, as moedas são cegas, mas ele te pega. Mas ele termina o texto dele falando do riso trágico. O riso trágico. Na verdade, assim, o Clément Rosset, ele é interessante, um pensador corajoso, ele pensa a tragédia e começa depois a pensar com a própria cabeça, ele vai dizer, se não tem saída, vamos rir. E ele até comenta o lançamento do livro dele no Brasil, dizendo, e no prefácio diz assim, ele fala, elogiando o povo brasileiro e tal, e depois ele diz assim, sejamos felizes, tudo vai mal. Tudo vai mal. Tudo vai mal. Né? No Hort tem ele fala que você só consegue, você não deve achar que você está... Porque o Deleuze fala que a gente só entende Nietzsche quando começa a dar risada do Nietzsche, né? A rir com Nietzsche, né? E o Hort fala assim, não. A gente só entende o Nietzsche quando a gente começa a rir por ter rido, por ter achado engraçado o Nietzsche. Aí que a gente começa a entender, né? Porque a tragédia tem alguma coisa cômica, Tem uma coisa cômica, porque, veja, pensa bem, né? Eu escapei. Destino, sabe? Aquele pacto que eu fiz com o diabo, tapiei o diabo, né? Tapiei o diabo. Aí vem um acaso e te pega, né? Te pega. É terrível, né? E é a melhor estrutura de narrativa, né? Quer dizer, quando a gente vai assistir um filme, a estrutura de narrativa, quando boa, né? Não sei se a gente falou do filme, eu lembrei de um filme muito interessante, até foi indicado pela Roberta. É um filme que fala, que mostra isso, numa terminologia interessante, porque é essa discussão Deus e diabo, porque no contexto ocidental isso está nos poros, né, de todas as pessoas, o advogado do diabo. Que o final é complicado falar de filme que a gente fala o final, mas vale a pena acompanhar o processo. Né? No final, o sujeito ele tenta sair de todas as armadilhas do diabo e depois ele desce uma escada dizendo assim, agora eu vou trilhar o meu próprio caminho. Né? Mas só que ele mostra todo o orgulho dele. Aí o diabo fala assim, tá vendo? Peguei. Peguei. Eu venci. Peguei. Esse tem um filme recente agora, que trabalha com a temática da tragédia, também dentro da religião, que é O Monge, um filme francês. O Monge é uma tragédia. Né? É um filme francês com aquele ator, como é que ele chama? O cara que inclusive fez filme aqui no Brasil. Eu esqueço o nome dele. Mas eu teve aqui no circuito comercial esse filme. Agora, esses dias aí o Sesc andou repondo esses filmes que tiveram no circuito comercial e saíram rapidamente. Mas é um filme francês interessante, nesse sentido também. Né? E também de realização do diabo nesse mesmo esquema do orgulho. André, quero agradecer a sua participação aqui de novo na Hora da Coruja. Vou te convidar para a gente conversar um dia sobre... Nós vamos conversar um pouco mais sobre religião, na verdade, sobre ateísmo. Vamos fazer uma rodada aí com o Marco Nicolini, com você. Vamos combinar. Se tiver uma discussão boa aqui sobre a humildade, a gente retoma esse tema da humildade, porque realmente isso é interessante, há uma espécie de propaganda da humildade que, por um lado, ela soa patética, mas eu acho que nós poderíamos retomar o conceito dentro de um campo
para iluminar, se realmente há uma... Então vamos fazer assim, a gente vai dar um mês para cada um se armar, cada tá. um com seus lados e a gente volta à discussão. Claro. Né? Se você não conhece o Marcos Nicolini, conhece? Não conheço. Mas o Marcos fez doutorado em teologia lá no Mackenzie. No Mackenzie, acho que a banca dele foi o Pondé também. Foi. E ele sempre vem aqui para a gente conversar sobre, né? Ele é protestante, né? Ele é presbiteriano, né? não é? Isso. Vai dar uma boa conversa. Claro. Eu vou aproveitar para falar que vai ter lançamento do novo livro, de Filosofia e Política para Educadores. Vai ter lançamento dia 5 de junho na Livraria Cultura, aqui em São Paulo. Se você quiser conhecer o Andrei pessoalmente, quiser conhecer eu, Paulo, a Roberta também que está aqui com a gente, que é lindíssima, você pode ir lá nos visitar, comer uns cupcakes, eles sempre servem, tomar um vinho com a gente e conversar um pouco de filosofia, né? Lembrando que semana que vem a gente vai fazer sorteio para quem curtir nossas páginas no Facebook, nosso grupo do Hora da Coruja, sorteio de um kit de filosofia, livro, DVD, CD, é para fazer festa o ano inteiro com filosofia. E é isso então. Que bom, né? Que bom. Eu acho que fizemos um bom programa hoje. Excelente, cheio de perguntas, mas não adianta, não dá tempo nem de responder. Então, pessoal, obrigado, até semana que vem.